Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui Deus tem uma palavra para o seu coração. Convido você desde já a deixar o seu like, a seguir o canal e a ativar o sininho. Compartilhe pelo menos com 10 pessoas para que a palavra de Deus seja anunciada. Deus abençoe. Campo Formoso, eu tenho certeza de que toda autoridade, como diz Pedro, é constituída ou instituída por Deus. Então, se o pastor está aqui, não está simplesmente por estar, mas por um propósito divino, em que este propósito possa se cumprir, não só na vida dele, mas também na vida da sua família. Então, Deus seja louvado na vida do pastor Isaac. Muito obrigado pelo convite. Estou muito bem acompanhado dos meus amigos, que é o pastor Eliakim, carinhosamente a gente chama ele de pastor Tavinho, e da sua esposa, a irmã Ruth. São um casal de amigos, são pessoas que eu tenho um amor muito especial, muito grande, e como eu sempre digo quando prego, foi a primeira Assembleia de Deus, a da CEADEB que eu preguei, foi no campo em que o pastor Tavinho apacentava ali em Vila dos Abrantes. E de lá para cá já são 9 anos de amizade, graças a Deus, uma boa amizade. E sempre que estou à companhia dele, fico muito feliz, muito grato a Deus mesmo. Tenho ele como irmão, os filhos dele têm um carinho como se fossem meus sobrinhos de verdade. E eu estou muito feliz de estar na companhia dele alguns dias aí. Então, também quero louvar a Deus pela vida deles e também quero aqui transmitir a saudação de paz do meu pastor presidente. Hoje eu sou pastor integral da Assembleia de Deus em Belfor Roxo, porém moro em Nova Iguaçu e sou responsável pela área de ensino da minha igreja. Então, todo o ensino, como estruturação de crianças, biblioteca, educação, formação de obreiros, tudo passa por mim lá. Nós somos da convenção da SEADER e ligados à geral, a CGADB. E meu pastor é o pastor João. Ele está ciente que eu estou aqui com os irmãos, falo com ele praticamente todos os dias e também transmiti a saudação de paz da minha esposa. Os irmãos já conhecem a Cristiane e do meu filho Bernardo, na feita que vim. Nós não tínhamos filho e agora temos um garoto belíssimo, que é o Bernardo, que parece com o pai e não tem como fugir disso. Então quero transmitir a saudação de paz da minha família. Se você recebe, diga amém. Evangelho segundo escreve João, capítulo 2. Faça como o pastor Isaac ensina. Se ele permite vocês ficarem sentados, permaneçam sentados. Se ele ensina que os irmãos precisam ficar de pé, coloque-se de pé. Mas abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreve João. Perdão, irmãos. João capítulo 2. Se você encontrou, diga amém. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali, perto havia 6 potes de pedra, do tipo usados pelos judeus para as suas purificações. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhe disse: agora, leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois aos convidados que já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Se você puder e quiser, você diz amém. Amém. Pode se assentar. Bom, amados, nós acabamos de ler um texto que talvez
no Novo Testamento seja um dos textos mais conhecidos, mais celebrados, e não só pelo pensamento cristão. Esse texto aqui, este milagre, é um milagre retratado de diversas formas, seja essa forma pregada, seja essa forma cantada, e por que também não dizer em obras de arte. Lá no Museu do Louvre, na França, em frente ao quadro da Mona Lisa, nós temos, por exemplo, o maior quadro do museu francês de tamanho, que é a representação das bodas de Caná da Galileia. De fato, é um milagre totalmente conhecido pela igreja. Só que nós não podemos encarar este milagre na ótica ocidental, dentro da nossa cultura. Nós temos que trocar os óculos, porque se nós encararmos a leitura do texto, da festa, das bodas de Caná da Galileia, dentro de uma visão ocidental e não do Oriente Médio, nós teremos dificuldades de entendermos qual a necessidade do caráter de urgência da intervenção de Cristo nesta festa. Para nós, é muito comum, trata-se de uma festa de casamento, e não faz muito sentido, parece um pouco baixo, no sentido de pequeno, a importância desta intervenção. E aí que entra a figura pastoral e a figura do estudante da Bíblia Sagrada. Tentar transmitir para a igreja esse transportar da cultura ocidental para a cultura do Oriente Médio, analisando o texto dentro do mais próximo do seu contexto, a fim de que possamos ter uma ideia melhor dessa intervenção de Cristo. Então, para eu chegar até este momento, eu vou te pedir aqui a sua paciência, no mínimo 15 minutos, para que eu possa tecer alguns comentários importantes sobre esse texto, a fim de que possamos jogar clareza nele e, por meio dessa clareza, absorvemos melhor esse milagre tão famoso e tão celebrado por todo cristão e por todo mundo. Se você está disposto a ouvir, diga amém, por favor. Vamos lá. Bom, estou no altar e não posso mentir. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que, de fato, casamento não é um mandamento categórico. Não há sequer um texto que apareça de Gênesis a Apocalipse que faça com que a concepção do matrimônio seja uma lei, como a lei, por exemplo, de não matarás, não roubarás, não cometerás falso testemunho, honrará pai e mãe, e por aí vai. O casamento é uma concepção divina, logo essencial. O fato de não ser um mandamento não diminui a sua importância, mas no Novo Testamento existem precedentes para o celibato. Por exemplo, o próprio Cristo, ensinando aos seus ouvintes acerca de alguns tipos de eunuco, cita um dizendo: existem homens que castraram-se a si mesmos com a finalidade de simplesmente servirem a Deus. Celibato. O próprio apóstolo Paulo demonstra esse desejo e em certo momento disse: olha, se vocês fossem capazes, meu desejo era que vocês não se dessem a casamento e se entregassem ao serviço religioso. Não há um mandamento, há precedente para o celibato, mas isso não parece ser saudável. Por exemplo, os essênios, a qual João Batista faz parte, também se entregavam ao celibato, mas são exceções que fogem grosseiramente à regra. A regra é Gênesis 2. Ao constituir um homem, Deus percebe o homem sozinho e o texto diz: não é bom para que o homem viva só. E é tão importante o casamento, não só para nós no Ocidente, não só para nós protestantes, mas também na cultura do Oriente Médio. Os rabinos têm uma frase que constitui a importância do casamento, dizendo: olha, o homem que não se casa não é um homem por completo. O homem que não se casa não é um homem por completo. Logo, a vida, para ser completa, precisa ter o casamento, porque é uma recomendação divina. Só que qual é a diferença, a distinção de dar-se ao casamento aqui no Ocidente para o Oriente Próximo? Muito distante. Primeiro, nós aqui no Ocidente temos por hábito o início de uma relação começar com flerte. Então a troca de olhares, existe todo aquele romantismo, a percepção que a pessoa também está disposta a encarar esta relação, existe uma troca de conversas, a relação se inicia, aqueles que têm juízo, bom senso e educação pedirão a permissão dos pais, e aí começará o namoro, vai progredir para o noivado e consuma-se o casamento. É assim que começa-se no Ocidente. No Oriente Médio Próximo é completamente diferente, principalmente neste período. Como é que se regia o casamento ou o namoro em si? Primeiro, eles não namoravam.
Segundo, quem escolhia o par para o casamento eram os pais do noivo. Então, o pai do noivo é que caçaria para o seu filho uma esposa. Ora, deve ser angustiante caçar uma esposa para alguém sem que este alguém participe da escolha. Então, abre-se 3 precedentes para a execução disto. Primeiro precedente: o pai pode, tem total direito de escolher a noiva do filho sem sequer consultá-lo. Por que eles fazem isto? Porque a nossa ideia no Ocidente de casamento é uma ideia romântica, de que há uma realização pessoal mais subjetiva, mais particular. Lá no Oriente Próximo, casamento é junção de família, porque quem casa também casa com a família. Então, na cabeça deles, é melhor estabilidade do que simplesmente o lado lúdico, romântico do casamento. Aí o pai pode escolher, sem sequer o filho poder participar. O segundo precedente é um pai mais equilibrado, mais amoroso e sensato, que convida o seu filho para a conversa a fim de discutir se é alguém que o filho está observando, se é alguém que ele deseja, ou seu coração está aquecido. E a terceira possibilidade, como eu descrevi para vocês, como não há um mandamento categórico que obrigue, o filho pode negar e falar: não me casarei com a fulana que o senhor quer que eu me case. Há um retrato disso que acontece em Gênesis, quando Esaú, sem permissão de Isaac e Rebeca, leva para a casa dos pais uma mulher que os seus pais não aprovam. E o versículo diz que isso gerava angústia no coração de Isaac. Vale a pena dizer aos irmãos que existia uma espécie de tradição de amaldiçoar os filhos que não respeitavam a escolha dos pais. Nessa maldição ou tradição, o pai pegaria um tonel de vinho, levaria em praça pública, na frente de toda a aldeia ou cidade, quebraria este balde de vinho, as uvas ou frutas dentro deste vinho seriam espalhados no chão, o seu suco carregado pela vala, e o pai diria aos filhos, ao filho que não quis a sua indicação para o casamento, ou desaprovou o casamento do seu filho, dizendo: não reconheça essa mulher como da nossa família, e que os filhos desse casamento sejam espalhados pelo vento, assim como esse líquido é espalhado sobre a vala. Então ele poderia não se casar, mas receberia uma maldição. A partir do momento que você escolhe a noiva para o seu filho, existe uma discussão. Agora, essa discussão não é uma discussão ferrenha ou acalorada, é uma discussão no sentido de entre o pai do noivo e o pai da noiva, a fim do que nós chamamos popularmente de dote, mas a palavra real para esse termo é mohar. Mohar, ou dote, não compra a mulher. Esqueça essa ideia. A Bíblia nunca tratou e nunca tratará a mulher como mercadoria. O dote tem uma outra ideia. Qual é a ideia? É o sinal de, no mínimo, massagear o ego de um pai que está perdendo a sua filha. Já eu explico. Como que esse dote era estabelecido? Por mais que havia-se uma discussão, praticamente se apoiava-se no texto de Deuteronômio, onde o próprio Deus recomenda a Moisés que esse preço seja de 50 ciclos de prata, se não me falha a memória. É um valor altíssimo por uma virgem. Caso o rapaz não tenha condição financeira, a sua família, de pagar esse dinheiro, então se recorria à segunda possibilidade. E a segunda possibilidade era pagar em mercadorias. Então o pai da noiva diria: já que você não tem a condição financeira, em dinheiro, em espécie, vocês me dão as mercadorias que eu vou estabelecer para vocês aqui em lista. E se o rapaz, Carlos, fosse ainda muito pobre, paupérrimo, nessa última instância, o rapaz pagaria com serviço braçal, que é no caso de Jacó, em amor por Raquel, que trabalha e dobra os anos de trabalho a fim de conquistar a sua amada. Uma vez estabelecido isto, o que o pai do noivo estava dizendo para o pai da noiva? Olha, eu sei o quanto deve ser doído você abrir mão de uma filha. Então, como nós reconhecemos o valor da sua família, aceite esta quantia em sinal de união familiar, não de preço. Haja vista que o dinheiro do mohar ou do dote não ficava para o pai da noiva. Então a filha dele não era um pedaço de carne, ou uma mercadoria, ou uma especiaria de qualquer tipo. Esse dinheiro retornava para a mulher no falecimento do seu marido. Então era como se fosse um fundo de garantia para ela. Uma vez que ficasse viúva, antes da lei do levirato acontecer, ela poderia se manter durante um tempo e também manter os seus filhos pelo dote recebido. Então não tem nada a ver de comprar a mulher.
Uma vez estabelecido e tendo pago esse dote, assinava-se um contrato. Esse contrato é um contrato de noivado, não de casamento, porque para nós noivado é simbólico. Então, quando eu fiquei noivo de Cristiane, nós pegamos a aliança, eu pedi a permissão e a bênção da mãe dela, dos meus pais, e coloquei uma aliança no dedo direito anelar da irmã Cristiane. E aí simbolizamos um noivado de 8 meses e casamos. Só que aqui no Ocidente, noivado, além de simbólico, é de perder de vista. Então tem gente aqui no Ocidente que fica noivo 8 anos, 10 anos de noivado, 6 anos de noivado, e não digo isso em tom de ironia, e digo isso em tom de permissividade. É o que acontece no Ocidente. Lá no Oriente Próximo não acontece isso. Assina-se o contrato, já está casado. É tão sério o noivado que para você diluir o noivado, só apelando numa espécie de litigioso, porque você já está casado. Não tem como você revogar o contrato por qualquer coisa. E você tem 1 ano para casar, só 1 ano. Então esse ano é muito importante, porque o garoto junto com a sua família vão caçar uma casa, e aí a moça com a sua família irão preparar a festa. Só que quando eles estão preparando, o rapaz trabalhando, se esforçando, estruturando a casa, e a moça trabalhando, estruturando e preparando a festa, o casamento começa sempre um dia antes, costumeiramente às quartas-feiras no mês de outubro. A quarta-feira não sei te explicar. Mês de outubro é porque o calor está mais ameno lá no Oriente Próximo. E quarta-feira é o casamento de virgem, porque você também tem o casamento de viúva. Então aqui no Brasil como é que funciona? O casamento ou a sua festa só se inicia depois do casamento. Aí você entra para o buffet. E lá no Oriente Próximo Médio, não é assim que funciona. Se o casamento é quarta, terça-feira já tem festa. Como é que essa festa acontece? Num cortejo nupcial belíssimo. Então eu iria na casa da Cristiane, a terça-feira, perdão, buscar a minha esposa. Ao chegar na casa da Cristiane, com toda a minha comitiva, e uma pessoa escolhida por mim, denominada amigo do noivo, nós veríamos Cristiane com os cabelos soltos até o ombro, sentada em uma cadeira, em uma chamada liteira. A liteira é aquilo que você vê nesses filmes de sultão, aonde você tem uma esteira, você tem varas que passam essa esteira, e 4 homens carregam essa esteira no ombro, 2 na frente, 2 atrás, e uma cadeira para a pessoa se sentar. Isso é chamado de liteira. A Cristiane estaria sentada numa liteira, com um véu sobre o rosto, os cabelos soltos e vestes nupciais. Eu também estaria com as minhas vestes nupciais, iria até a casa da Cristiane, meus amigos colocariam Cristiane sobre os ombros, e aí começaria um cortejo nupcial até a casa dos meus pais. Só que esse cortejo nupcial não é um cortejo comum. Conforme a gente vai passando com a liteira, Campo Formoso não fica assistindo, Campo Formoso participa. Então uma celebração muito bela. As pessoas vão passando, vão cantando alguns cânticos nupciais, dentre eles citações de cânticos ou cantares de Salomão, e quando chega na casa dos meus pais recebem Cristiane, abençoam Cristiane, desejando ela fertilidade e dando a ela presentes. Depois que isso acontece, Cristiane é carregada com 10 damas de honra para uma sala secreta, um lugar afastado. E eu, com a família dela, os nossos convidados, adentraremos noite à festa. Depois dessa festa, quarta-feira, o dia do casamento. No casamento aqui no Brasil, é o noivo que espera a noiva. No Ocidente, no Oriente Próximo, é a noiva que espera o noivo. Sempre à noite, porque o calor é muito grande, e como está muito escuro, as damas de honra, as virgens selecionadas, estão com as lamparinas acesas, guiando o caminho, e é natural, é proposital, é intencional o noivo se atrasar. Por mais que ele esteja pronto na hora certa, ele, por tradição, se atrasa de propósito. Eu gostaria muito que isso tivesse no Brasil, para que as irmãs sentissem na pele como é desconfortável ficar esperando a noiva entrar depois de 40 minutos. Então ele se atrasava de propósito, entrava debaixo de uma rupá, uma espécie de cabana, e assina-se um contrato de casamento chamado de ketubá. Assinou o contrato, percebeu todo o caminho para um casamento, assinou o contrato, entra na festa. Aqui, buffet, no máximo 3 a 4 horas. E lá,
no mínimo 7 dias de festa a 14 dias de festa sem parar. E digo mais, aqui o buffet é por convite. Então você mede o tamanho do buffet pelo número de convidados. E lá não dá para medir porque não existe conceito de penetra pela lei da hospitalidade. Então se eu sou convidado e levo o Eliakim e o Isaac comigo, será um amigo do meu amigo também é convidado, mesmo que o noivo não conheça. Então não dá para medir quantas pessoas irão. Então no Oriente Próximo não dá para você medir comida. Eu acho que você não quer mais ouvir, eu vou parar. Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus, por favor. Então não dá para você medir. É vinho à vontade, é comida à vontade. Então o que está acontecendo em João 2, eu só não vou dizer que é impossível, porque é a Bíblia que está falando. Se alguém viesse para mim e falasse assim, fui para Israel e um casamento acabou o vinho, eu ia falar, para, você não foi para Israel, isso não acontece, isso é quase que improvável, não vou dizer impossível, mas improvável. Mas como a Bíblia está dizendo, eu acredito piamente. Então de duas uma, ou o vinho era muito bom e o pessoal chapou o coco, ou alguém que fez a festa ou era responsável pelo vinho não fez direito à contagem. Eu sei que mais de um ano de projeto para que a vida decole está indo para o ralo. E o que é que eles fizeram para a vida decolar? O que você também faz: assina contrato, investe em casa, investe em família, investe em festa, trabalha pesado, paga morrar, paga as contas, a fim de que a vida decole. E antes que a vida decole, ela já está afundando. Por sorte, Cristo estava na festa. Só que a forma que João descreve é intencional. E é por isso que a gente não pode só ler a Bíblia, nós temos que parar e meditar, prestar atenção nos detalhes. Olha que João diz: havia umas bodas em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá, e Jesus também foi convidado. Opa! Ao colocar Maria em destaque, Jesus é convidado não porque os noivos queriam, mas por conveniência. Na morte de José, Jesus, o filho mais velho, representava o pai. Então quem convidou Maria disse: traz Jesus com você. E Jesus leva os discípulos. Então Jesus está presente, mas não é o convidado. Quem é convidado é Maria. Há uma discussão de alguém que diz que quem estava casando era parente de Maria, de uma tradição oral que recebemos. Não dá para afirmar, mas que de fato era alguém muito querido por Maria, era. Porque quando acaba o vinho, Maria se preocupa ao ponto de chamar Jesus e falar: está na hora, o senhor precisa fazer alguma coisa. Ou o senhor intervém, ou essa família vai passar vergonha. Ou o senhor estende a mão, ou essa família vai cair em vergonha e opróbrio. Cristo olha para Maria e diz: eu? De modo algum. O que eu tenho a ver contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Mais uma vez, se você ler com os óculos ocidentais, você vai dizer: Cristo está sendo grosseiro com a própria mãe, dando um chega para lá em Maria. Mas não é isso que Jesus está dizendo. O que ele está dizendo para Maria é o seguinte: o que eu tenho a ver com vinho, quando nem convidado direito eu sou? O que Cristo está dizendo é: eu não trabalho para quem não me convida para projeto. Eles assinaram o contrato, mas não falaram comigo. Quando compraram vinho, não falaram comigo. Quando mudaram de casa, não falaram comigo. Quando mudaram de emprego, viram salário, mas não falaram comigo. Quando compraram um carro, não perguntaram o que eu achava. Quando entraram na faculdade, não perguntaram, só fizeram o que queriam. Agora que está dando ruim, quer me chamar para participar? Não vou agir. Como Maria conhece Jesus e sabe que ele é misericordioso, ela precisa contornar a situação. Então ela toma a melhor decisão daquela festa. Ela não chama noivo, ela não chama noiva, ela não chama... Olha o poder de Maria naquela festa. Então você vê que é próximo de quem está casando. Ela chama só quem está trabalhando. Então ela chama os serviçais, nem o mordomo, nem o gerente ela chama. Ela diz: não quero falar com o gerente, porque o gerente vai querer dar pitaco. Vem cá, servos. Os servos vêm e ela diz assim: a festa está indo de mal a pior. Se continuar assim, a gente vai passar vergonha. Então, para o nosso projeto, que a gente investiu tanto tempo, não acabar rápido, só tem um jeito. Qual é o jeito, Maria? A festa acaba aqui agora. Como assim?
vocês não vão mais obedecer quem pagou vocês. Não quero saber que se quem pagou foi noivo, foi noiva, foi o pai, foi a mãe, não me importa. A festa deles acabou porque na mão deles, no contrato deles, no dinheiro deles, no investimento deles, no trabalho deles, não está durando nada. Então acaba essa festa e começa outra, tá? Se vai começar outra, essa festa tem que ter um dono. Tem, está aqui, o nome dele é Jesus. Fazei tudo o que ele vos mandar fazer. Aí Cristo, que havia dado uma palavra negativa segundos atrás, muda para uma afirmativa. Aí ele diz assim: agora vai, agora você vai ver a sua vida decolar e você vai entender que não é na força do teu diploma, não é na força do teu dinheiro, não é no teu cartão black, quem está entendendo não está dando glória a Deus, não é onde você estudou, o bairro que você mora. Agora você vai ver o que é tirar a vergonha da vida. Como? Se é eu que farei, não mais vocês, agora vai dar certo. Está vendo aquelas talhas com água? Aquelas talhas? Estou vendo. Encha estas talhas com água. Amados, preste atenção nisto, porque o que Cristo está mandando fazer, com perdão da palavra, é loucura. Vou repetir, é loucura. Talha é para lavar noivo e noiva. Então, durante o casamento, eles tomavam uma série de banhos rituais, cerimoniais nas núpcias. Eles já tomaram esses banhos, por isso que a talha está vazia. Vinho não vai em talha, vinho vai no odre. Então, se o vinho acabou, tem odre vazio. Se tem odre vazio, Cristo deveria dizer: peguem os odres que estão vazios e enche o odre de água. Mas ele vai naquilo que não parece certo. Então ele diz assim: ó, a festa não é minha, então eu faço do jeito que quero. Vai parecer ridículo, mas se você quer ver a sua vida decolar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. O mais incrível é que os serviçais não contestam, não batem boca, dizem: se ele é o dono, a gente faz. Vai ser ridículo, vão rir da gente, mas não tem problema. Os noivos já tomaram banho, lá vai todo mundo, enchendo a talha, enchendo a talha. Quem não ouviu conversando com Jesus, passa e diz assim: esses servos estão loucos, os noivos já tomaram banho, por que vocês estão colocando água na talha? E os servos não diziam, prova que o mestre Sala não sabia onde tinha vinho. Então lá trabalhando, porque quem não conversa com Jesus não entende aqueles que estão fazendo o que Jesus mandou. Só 3 da glória a Deus, eu vou falar mais uma vez. Quem não ouviu a sua conversa com Jesus na madrugada, quem não ouviu você de joelho dobrado, quem não te acompanhou no jejum, quem não vê você chorando pela madrugada, jamais vai entender o processo que você está fazendo. Mas daqui um pouquinho de tempo eles verão o que Deus fará na sua vida. Você quer ver? Quando eles enchem a talha, Cristo diz: não vou nem orar. No cesto eu dei graça para multiplicar pão, mas na talha não. É tanta obediência que nem precisa. Pegue esta talha, bota aí a taça dentro, pode puxar a taça que vai estar cheia de vinho. Quando eles pegaram a taça, botaram na água, já saiu o vinho. Aí ele vai lá e diz assim: ó, não vai no noivo não, porque o noivo não é sommelier. Eu quero um sommelier. O que é sommelier? É quem conhece de vinho. Irmãos, eu não quero te constranger, então não precisa se manifestar. Mas eu gostava muito de trançar as pernas. Só que vinho não se bebe, vinho se aprecia. Então você tem tipos de uva, tipos de vinho para cada ocasião. Então quem prova vinho, sommelier, ele entende do negócio. Então o mestre Sala é o responsável de provar o vinho. Então lá vai o serviçal: olha, fica mais preocupado não, mestre Sala, porque chegou aqui uma safra nova, chegou aqui um carregamento novo. E ele diz assim: da onde? Isso não importa, prova aí, vê se é bom. Quando o mestre Sala toma, ele diz: chama o noivo aqui agora. Ele só pode estar de brincadeira comigo. Quando o noivo chega, ele diz: o que foi? Você está fazendo piada com a minha cara? Por quê? Porque festa é assim, quando todo mundo está sóbrio, a gente dá coisa com sabor gostoso. Depois que fica bêbado, até álcool Zulu com limão o povo bebe. Então eu dei primeiro o de excelência, para depois dar um vinho ruim. Agora me chega um tal de vinho na talha, que eu nunca ouvi. Vinho no odre eu conheço, vinho na talha eu nunca vi. Chegou um tal de vinho na talha, que quando eu provei, é tão excelente, mas tão excelente, que nem o seu investimento no começo do casamento, crente inteligente de outro nível, nem o seu investimento todo no começo do casamento beirou esta excelência. Pronto, está explicado.
Está explicado o que, Carlos? É assim que funciona a nossa vida. Eram 6 talhas. Quantas talhas? Quantas talhas? 6 na Bíblia Sagrada é símbolo de imperfeição. Vai lá, irmão, arregaça as mangas, faça o que você puder, faça uma ótima faculdade, pague uma ótima faculdade para os seus filhos, compre o melhor carro, arrume o melhor emprego, funde a melhor empresa, ganhe muito dinheiro. Mas se Jesus não tiver nesse contrato, se Jesus não tiver nesse diploma, se Jesus não tiver nessa casa, esta casa será imperfeita com seus investimentos. Mas aí ele recomenda, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e converse com Jesus no secreto. Mas depois que você conversar no secreto, o que ele fará na sua vida não vai continuar no secreto. A porta da cozinha vai abrir, o vinho na talha vai chegar, e quem conheceu você, olha aí, levante a sua mão que ficou profético, levante a sua mão e não baixe a sua mão, levante a sua mão, é uma campanha, e essa mensagem está com um tom profético. Não baixe a sua mão que eu quero profetizar sobre este texto na sua vida, com os olhos abertos e sem medo de errar. Como sem medo de errar? Fique tranquilo, quem não ouviu a sua conversa com Jesus, vai estranhar a excelência quando a porta do teu quarto abrir. Eu vou profetizar que antes que 2021 recaia nos braços de 2022, quem viveu com você, quem te viu fazendo o contrato, quem conhece você há muitos anos dirá: eu fui no teu casamento, mas nunca vi tanta excelência de Deus na tua vida como está tendo agora. Quem recebe esta palavra, um minuto de glória, se você pode adorar aquele que traz perfeição. Tem glória a Deus aí, ou você está economizando? Tem glória a Deus aí, ou você está tímido? Se não for desagradável, coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado, coloque a mão no ombro dele, isto, chacoalha ele até perturbar, é para irritar ele, diga para ele: nada está perdido. Bota na mão de Jesus que ele traz excelência, nada está falido. Bota na mão de Jesus que ele traz a excelência, quem acredita nisso? Um minuto de glória, eu espero você adorar aquele que traz perfeição para os projetos falidos. Aleluia, 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 aleluia. Oh glória a Deus. Nós precisamos ter a coragem dos serviçais. Qual coragem? É loucura para Campo Formoso, mas é sabedoria para a Assembleia de Deus. Por quê? O que Deus manda vai parecer loucura para eles, mas eu não vou me constranger. Eu sei o que eu conversei com ele, conheço a voz dele e sei bem o que ele me respondeu. Entendendo? Sei bem o que ele me respondeu. Moisés não é o dono da festa. Moisés é só um mordomo. Aí Moisés diz: olha, vai lá no armazém chamado Canaã, dá uma espiada para ver se o vinho é de excelência. Os 12 serviçais vão, olham, voltam e diz: tem vinho, é excelente, manda leite e mel. Só que vai acabar. Vai acabar por quê? Porque a terra é de gigante e somos pequenos diante dos olhos dele. Aí 2 serviçais disseram: é que você não viu a conversa que está rolando na cozinha. Você não viu a conversa que está rolando na cozinha. Quando a porta da festa abre e começa a acontecer, vai acabando o alimento, porque você tem uma muralha de frente, que só a largura da muralha passam 2 carros populares por cima. E só de torre de vigia em Jericó você tem mais de 30. Na cabeça de Campo Formoso, para derrubar essa muralha, só com bazuca. Então quem diz assim, ó, cadê? Tem um instrumento, né, bélico chamado de catapulta, aquelas instrumentos que você coloca com bolas de pedra, né, de ferro, com fogo e tacam no muro. Alguém diz: não tem. Então vamos ver o que o dono da festa disse. O dono da festa diz: é água na talha. Como assim água na talha? Quer tomar Jericó? Quero. É água na talha, não é água no odre. Como é que a gente vai tomar? Circula a cidade.
Eu fico imaginando quem está na torre de vigia olhando para baixo e dizendo: esse povo é maluco. Estão dizendo que a vida vai decolar e ficam girando aí. Ficam girando. Aí Deus diz: não, mas não dá uma volta só não, dá 7. E no último dia, mais 7. Só que no último dia tem um elemento aí. Qual é o elemento? Grita. Com a muralha em pé? Porque gritar com a muralha caída é água no odre. É normal. Porque com a muralha caída é grito de vitória. E com a muralha em pé? Aí é água na talha. Aí já não faz sentido. Quando eles gritam, a muralha cai. Porque aqui é assim. Você vem para a igreja e diz: parece que minha família vai acabar. Mas eu entrei numa campanha e quem não conhece Jesus fala assim: tá louca. Tá dizendo que o marido vai largar a cachaça porque entrou na campanha dizendo glória a Deus e aleluia. Alguém diz: olha, eu entrei numa campanha porque os meus pais não têm condição de pagar minha faculdade e eu estou me esforçando, mas eu estou pedindo para Deus abrir aquela porta, que eu vou ser bolsa integral naquela faculdade. Alguém diz: está maluco, a família dele ninguém está formado, a família dele ninguém é formado, ninguém nem acabou o ensino fundamental, está falando que vai sair aqui de Campo Formoso para estudar em outro lugar. Isso é conversa fiada. Ainda diz que vai fazer, não porque está estudando numa escola boa, num curso preparatório, porque está fazendo campanha, orando, gritando glória a Deus e girando no poder. Eu quero ver quando a porta da cozinha abrir e as promessas de Deus. Você não está recebendo isso não? Levante a sua mão assim, em sinal de receber, em sinal de receber, em sinal de receber, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima tem que crer que ele existe e é galardoador daquele que o busca. Quem não veio para a campanha só deixou de ganhar, mas você que foi fiel e permaneceu no propósito, Deus te trouxe nesse fechamento para lhe dizer: eu vou transformar esta água em vinho, para o meu nome ser glorificado na boca de quem não acreditou. Você recebe esta palavra que eu estou pregando? Você pode fazer aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir, se você tem fé para isto, mas tem que passar para a mão dele. Eu pergunto e você me responde. Eu pergunto e você me responde. Que maravilha. Oh, glória. Eu pergunto e você me responde. Casar é um projeto ruim ou um projeto bom? Bom, excelente. Então, nas bodas de Caná, nesse texto, ninguém está pecando. Concorda, irmãos? Não, de fato, não é um erro. Eles só estão bem intencionados. Sim ou não? Estão bem intencionados. E por que está dando errado? Porque Jesus não é o convidado. Você quer ver um texto? Davi. Olha o projeto de Davi. Não dá para ser rei sem arca. Eu posso ter coroa, mas sem arca não vai. Então eu vou lá buscar a arca. Olha o projeto. Eu vou buscar a arca, mas o projeto é de Davi. Será que você quer ouvir ainda? Diga glória a Deus, por favor. O projeto é de Davi. E é um ótimo projeto. Só que Davi projeta nele. Irmão, ele chama soldados, acho que é 30 mil soldados, alguma coisa desse tipo. Sacerdotes, levitas. Só que a arca vem num carro de boi. E o projeto começa bem. E a Bíblia diz, não sou eu, que o povo se alegrava no projeto de Davi. Só que o projeto de Davi é vinho do bolso dele. E vinho no bolso dele acaba rápido. O carro dá uma derrapada, a arca vai escorregando, alguém bota a mão na arca e morre. Porque projeto bem intencionado sem Deus, sempre vai ter gente morrendo no caminho. Davi volta para casa e repensa o projeto. Opa! Não é para desistir, é só reorganizar. Não é para abrir mão. Mas não deu certo.
é porque está no teu bolso. Ah, mas não andou, é porque está na tua estratégia. Faz que nem Davi, ele volta e diz: não, se o projeto é bom, se não está dando certo, está faltando alguma coisa. Se tu não deres glória aqui no que eu vou dizer, irmãos. Ele chama os sacerdotes levitas, chama os soldados e diz assim, ó: no primeiro projeto, a intenção era boa, mas era ruim o projeto, porque fizemos errado. Mas agora faremos tudo o que ele nos mandar. Aí tira o carro do boi, sacerdote com a arca nas costas, cada 6 passos um sacrifício. É muito zelo, é na risca do que Deus mandou. Aí Deus disse: se no bolso de Davi vocês ficarem alegres, receba esse vinho novo que eu tenho para vocês. Deus deita um vinho de uma safra que eu não conheço, só pode ser da talha, que Davi fica tão doido que ele diz: não, é muita excelência para ficar parado. Eu estou sentindo a presença do... Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aí Davi tira a roupa e sai dançando. Conforme Davi sai dançando, quem não estava na cozinha ouvindo a conversa, estava na janela reclamando. Olha que bando de louco. Para que isso? Para que gritar desse jeito? Para que girar desse jeito? Pandemia, motivo para chorar, e vocês estão berrando. É que eles não ouviram a conversa que a gente teve com Jesus na cozinha. Só que Davi não bate boca com Mical, porque discutir com quem não conversa com Jesus, irmão, é dar murro em ponta de faca. Amadureça, irmão. Não estou acreditando na minha promessa. Claro, não conhece o joelho dobrado, vai falar o quê? Vai falar o quê? É que nem eu tenho alguns professores, não vou citar o nome da minha faculdade, porque é uma excelente faculdade, e eu estou fazendo uma reciclagem teológica de forma intencional. Me formei há 10 anos atrás. Eu acho que interessante eu repaginar, refazer teologia, mas estou numa academia muito ótima, famosa no Brasil, e lá é cessacionista. Eles não acreditam nos dons espirituais. Não é que eles tiram saco, eles falam: não, não acredito mais que Deus faz isso. Eu digo: claro que você não acredita. Eu amo estudar, mas nunca fez 48 de jejum, irmão. Nunca fez 24. O jejum deles é só de arroz e chocolate, não é jejum, entendeu? Não é jejum de 48, não tem joelho marcado, não sabe o que é chorar pela madrugada e quer tocar na vida de quem conversa com Jesus na cozinha. Não vai dar certo. Aí Deus olhou para Mical e disse assim, ó: não vai tocando em vaso que tu não conhece, não, porque essa festa não é de Davi, a festa é minha, e se você zomba dele, você está zombando de mim, Mical. Então eu vou serrar o teu ventre, a tua vida não vai andar. Era para você ter glorificado mais alto do que isso, mas eu vou deixar mais claro: essa festa na sua vida, quem está financiando é Deus. Ou a pessoa aplaude, ou a vida dela... quem está recebendo isso, faz mais uma vez esse barulho de glória para o inferno estremecer. Aleluia! Oh, glória! Bata na mão de 3 crentes, diga para ele: quem está financiando a festa da tua vida é Deus. Diga para ele mesmo, quem está financiando a tua família é Deus. Quem manda nos teus filhos é Deus. Quem manda no teu emprego é Deus. Sai do teu ventre, Mical. Oh, glória! Quanto mais glória, melhor, irmão. Teu glória a Deus não atrapalha, só ajuda. Teu glória a Deus não atrapalha, só ajuda. Aleluia. 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 Oh, glória. Oh, aleluia. Receba esta presença que está sobre Campo Formoso, sobre a sua vida. Receba esse renovo. Receba esta presença, receba esta unção, essa graça. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu estou sentindo que está vindo um tempo de excelência sobre a vida dos crentes de Campo Formoso. Você pode sentir a confirmação desta palavra no teu espírito. Você pode sentir a confirmação dessa palavra.
Em um tempo de excelência. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Para eu concluir, eu ia falar de Abraão e Ló, mas esses dias eu estava indo fazer uma viagem, eu não me lembro o estado que era, não me recordo mesmo, o lugar que eu fui essa semana agora. E eu fui com o meu carro até o aeroporto São Paulo. Peguei meu carro e fui até o aeroporto, era de um dia para o outro. E no meio desse caminho, desse trajeto até o aeroporto, um trajeto de 20 minutos, o Espírito de Deus conversou comigo no carro, porque só Ele faz essas coisas. E eu gravei um vídeo curto e até postei no Instagram, e eu acho que vai se encaixar aqui. Se você ainda quer ouvir, diga amém, por favor. Eu não falaria sobre isso, mas estou sentindo vontade de falar. Eu vou deixar a construção do raciocínio para um outro momento, para eu não estourar o tempo, mas eu vou só falar de alguns pontos, porque a passagem é muito famosa, que é a passagem de Pedro andando sobre a tempestade com Cristo. Todos conhecem, sim ou não? Todos conhecem. E ali, o Espírito de Deus, no processo de iluminação, que a gente chama, não de revelação, porque não existe revelação de texto, só iluminação. Ele me iluminava em dois pontos engraçados daquela história. Primeiro ponto estranho: Cristo olha para os seus discípulos após multiplicar os pães e diz: olha, entram no barco e vão para Betsaida, tá? Pode ir para Betsaida que dará certo. Então a primeira coisa que você tem que notar é que eles remam, mas é Cristo quem está dando a direção, ok? Então ele está dizendo: o caminho quem dá sou eu, você só sente e rema. Combinado? Combinado. Eu alcanço vocês. Eles entram no barco e remam. Só que essa remada, do período da tarde até a quarta vigília da noite, tem uma proximidade de 8 a 9 horas de remada. Olha, amados, existe um exercício na academia física mesmo, que é remada sentada. Então você senta, endireita as costas, ok? E você vai remar. Então você tem algumas formas de remar para exercício das costas ou do dorsal. Então você pode remar com a carga pesada, né? Basicamente aí para hipertrofia, ou você pode fazer repetições com a carga mais leve, talvez para definição, algo do tipo assim. Ninguém aguenta remar 8 horas com um vento tão forte que ninguém avança. Se eles estão remando é porque há revezamento de remo. Então está todo mundo no mesmo barco, o que eles pensam? Se a gente não fizer força junto, afunda para um, afunda para todo mundo, porque está todo mundo indo para o mesmo caminho. Então, tudo bem. Só que chega uma hora que o braço cansa. O que está fazendo eles insistirem no vento contrário? A certeza de quem falou com eles. Vou repetir isto, hein? Vou repetir isto. A força de não parar eu sei quem falou com a gente lá, então se ele falou, ele garante, não para de remar, bora remar. Só que conforme eles vão remando, o braço cede, aí o barco vai virar. Quando o barco parece que vai virar, o dono da ordem é o responsável pela ela. Então Cristo diz assim: então chegou a hora de eu intervir, acabou o vinho, eu não vou deixar acabar, eu vou chegar até vocês. Como? Ele vem andando pela tempestade. Quando ele vem andando, alguém diz: é um fantasma. Aí ele já grita: tem bom ânimo. Agora pega isso aqui e eu concluo. É a mesma voz, porque é a mesma pessoa. É a mesma voz, porque é a mesma pessoa. Se eles conhecem a voz de Cristo que mandou vai para Betsaida, como é que eles desconhecem a voz de Cristo que é tem bom ânimo? Tanto que desconhece que Pedro diz: se é tu mesmo, há de ter contigo. Simples, porque a tempestade está tão alta
que está fazendo ele não discernir quem está falando com ele. E é isso que acontece na sua vida. Quando está tudo bem, você ouve ele muito fácil, mas quando está no desespero, você fica que nem Elias. Vem um terremoto e você diz, será que ele está aí? E ele não passa porque você perde discernimento. Aí ele diz, já que você não acredita, pode sair do barco e vem na minha direção, que você vai ver se não faça esse chão ficar duro para você andar, essa água fica dura para você andar. Ele começa a andar, um vento de surpresa toca Pedro e ele começa a afundar, e Cristo continua assistindo Pedro afundar. Cristo não dá a mão para Pedro e diz, você vai morrer. E Pedro diz assim, não, socorre. Aí ele diz, agora sim, quando você está afundando, mas você se volta para mim mais uma vez, só Deus dá glória a Deus. Agora que você percebeu que a água está no pescoço e você se voltou para mim, eu te digo essa palavra, sua fé é pequena, mas os meus olhos, meus ouvidos não estão tapados, para que não possa te ouvir, e nem minhas mãos estão curvadas. Eu encerro esta palavra te pedindo para você levantar as duas mãos, porque o que vem sobre você é muito grande. E talvez você chegou nessa campanha dizendo, Pai, Deus, a água já está no pescoço, mas eu entrego tudo nas suas mãos. Deus manda lhe dizer, organiza a festa que o vinho novo está chegando na tua... Quem recebe esta palavra, faz esse barulho que o diabo não gosta de ouvir. Feche os seus olhos aí. Dá um Mi maior para mim. Não foi não? Mi. Filho, sem intimidade comigo, não há como tu vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que eu tenho pra você. Mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Fui pensando então que decidia te me revelar, te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de canta, Campo Formoso. Filho, enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verás livramento. Só é o teu Deus. Se te fechares uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua história e ninguém irá sentar na mesa enquanto com glória ou não. Só quem acredita que é só fiel a Deus que vence. Só quem tem boca para abrir, mão para levantar. Só quem tem boca para abrir e mão para levantar. Você pode render alguns minutos de adoração. Aquele que está trazendo excelência para a tua vida. Quem é que pode fazer barulho de glória? Festa! Fazendo assim, escute isso. Quem disse que não tem mais jeito pra você? Certamente não conheces o seu Deus. Não tem ideia do que esse Deus pode fazer. Você crê nisso? Pra dar vitória a quem é servo seu. 1000
disse que já está tudo acabado, que você já é um derrotado. Desconhece o poder que seu Deus tem. Não sabe que Ele luta por você e o impossível Ele vai fazer. Mas uma coisa é certa, a vitória vem. Cante comigo. Cante na vitória. Ele para o tempo, muda as estações, acalma a tempestade, abre o rio Jordão, prepara um banquete em meio ao deserto. Ei, pra te dar vitória. Ele abre porta onde não tem parede, tira a guarda rocha pra matar sua sede, bem na hora exata e no momento certo. Porque Ele não tarda, não falha, não perde batalha. Passeia no fogo, caminha no mar. Se tem crente na cova, faz leão jejuar. Ele ordena, Ele manda, Ele faz como quer. Ele tem, Ele pode, porque Ele é o leão de Judá, raiz de Davi. Quando Ele opera, ninguém pode impedir. Olha o tamanho do seu Deus aqui, hein? Ninguém vai impedir o que Deus tem para lhe dar. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Se Deus determinou, está determinado. Ninguém vai apagar o que Ele assinou. Deus hoje decretou vitória para você. Só quem crê abre a boca. Deus está no controle de tudo e tem todo o poder. Tem presença de Deus aí? Tem presença de Deus aí? Tem presença de Deus aí? Só quem acredita que Ele garante, Ele sustenta, Ele abre porta, Ele proclama santo, Ele é providência, Ele é. Tem um mistério, Calai, Bassal, Etioremanto, Rebaca, Derremante, o revaio, Rebassete, o Remitua, Terguimante, o Real, a série que é, tal a Joy que canto, Remanta, por Clavacer. Aleluia. Você que está aqui esta noite, você já tentou tudo o que você podia, assinou seus contratos, arregaçou as suas mangas, mas você não sai do número 6. Parece que nada fica perfeito, porque diz a Bíblia, e ela é a verdade: sem mim, disse Deus, nada podeis fazer. Entrega na mão dele. Volta para o caminho dele. Aceite Ele como seu Salvador. Ele vai transformar a sua vida, porque Ele tem excelência para você. Só que não se deita vinho novo em odres velhos. Você precisa tomar uma decisão esta noite. A graça dele já está te atraindo. Ou você se entrega ou você resiste. É você que decide como a festa da sua vida vai continuar. O vinho acabando ou a excelência chegando. Carlos, mas eu não valho nada. É o que dizem. Não digo nem de caráter, Carlos. Digo porque tudo que eu faço não anda, não funciona. Para eu concluir e não te cansar mais, tem um louvor que eu gosto muito, que na minha opinião é uma oração. Quem escreveu isso estava embriagado de Deus. Mi maior.
não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Essa é uma oração. Não entendo o meu próprio agir. Eu concluo aqui, escute isto. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer, não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei